Boa noite a todos, que a bênção e a paz de Deus repouse sobre o nosso coração. Nessa noite, onde vamos compartilhar a palavra de nosso Deus, que o Senhor nos dê a boa influência do seu Espírito Santo. Então vamos basear nossa reflexão sobre um texto bem familiar, bem conhecido, que é de Amós 3, verso 7. Que nos diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem usado, então, os seus mensageiros, os seus profetas, para trazer mensagem a seu povo, mensagem o qual eles possam se preparar para uma emergência, que eles possam se preparar para uma calamidade. Então, aquele que dá ouvido, certamente escapará de calamidades. E aqui, infelizmente, aqui nós vemos pelo contexto que estava vendo uma situação espiritual bem difícil. E Deus mandou uma mensagem para Jeroboão II, uma mensagem que eles pudessem reconciliar-se com Deus, ou então Deus ia enviar uma calamidade sobre eles. No mesmo livro, Amós 3,3 diz: acaso andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, o rei, ele tem que estar de acordo com Deus, Se o rei muitas vezes não estivesse de acordo com Deus, ele levava o povo a uma situação difícil. E assim Deus usou esse grande homem, o profeta Amós, revelando ali o segredo do Senhor para o seu povo, o qual eles pudessem se preparar. No livro de Salmo diz assim, Salmo 25, 14: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, ele lhe faz saber o seu pacto. Que conselhos Deus tem, Que mistério Deus tem. Então Deus não tem mistério com seus filhos, especialmente com aqueles que o temem, que Deus faz conhecer o seu pacto. No livro do profeta Daniel 2, diz assim, 2:20: seja bendito o nome do Senhor, Deus para todo sempre, porque dele vem a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Profeta Daniel, então, bendiz ao Senhor, para todo sempre. Dele vem sabedoria, dele vem a força, o poder. Ele que estabelece reis, tira reis. Então, todas as coisas que nós imaginamos que acontece no nosso planeta, Deus está a par de todas as coisas. De que ele revela o profundo e o escondido. Então, toda situação política, religiosa, Deus já sabe todas as coisas, Então não precisa ninguém antecipar, dizer que vai entrar tal presidente, vai entrar tal deputado, vai entrar tal fulano, vai entrar... Não, Deus sabe de todas as coisas. E Deus, ele revela o seu segredo aos seus filhos, para que os seus filhos possam escapar de calamidade e se refugiar nele. Então nós temos aqui, irmão, vários fatos históricos, Nós temos ali no livro do Gênesis, no capítulo 3, nós temos ali uma revelação de Deus a seu servo, Noé. Ali Deus revelou o dilúvio. E ali Deus, ele colocou um tempo ali para que a água, a água viesse com uma calamidade tal que exterminasse aquela geração ímpia e pecadora. Noé, trabalhando aqueles 120 anos, anunciou o dilúvio. Então Deus, ele aos seus filhos, aqueles que atendeu as mensagens de Noé, aqueles que morreram antes do dilúvio, foram salvos. Aqueles que não atenderam, infelizmente, morreram, pereceram naquela calamidade. E a história diz apenas 8 pessoas se salvaram.
Assim, Deus ele tem se revelado, a crise e mais crise, a queda. Antes do homem cair no pecado, Deus aconselhou, através dos anjos, que eles não saíssem um do lado do outro, que ficassem juntos. Infelizmente, eles não atentaram para o Senhor, infelizmente caíram no pecado e hoje nós sofremos essa calamidade. Mas Deus tem se revelado de maneira maravilhosa a seus filhos, né? Na escravidão egípcia de Deus ele revelou para muitos que ia nascer um libertador. E durante todos aqueles anos, depois nasceu Moisés. E Moisés, ele foi o profeta do Senhor, o qual foi o mensageiro do Senhor, a dar mensagem para Faraó, que livrasse, que libertasse o seu povo daquela situação. E todos se acreditaram em Moisés, todos foram, né, saíram daquela escravatura. Assim, vivemos nos últimos dias, né? O que Deus nos revela nesses últimos dias, para nós que vivemos nesses dias pejados de acontecimentos finais, né? Nós vivemos num mundo sóbrio, num mundo de vários fatores, tanto religioso, político, que acontece, e apresenta muitos gurus, pode-se dizer, né? Muitas pitonisas, muitos feiticeiros, tem muitos adivinhos que querem adivinhar as coisas, mas para nós já está tudo revelado. A história do pecado, até o final nós sabemos o que vai acontecer. Assim devemos nos precaver, nos preparar a nossa vida espiritual. O livro do profeta Isaías 24 diz assim: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos povos da terra. Cada vez mais a terra está pranteando, está se murchando, o mundo está enfraquecendo. Na verdade, a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgride a lei, muda os estatutos e quebra o pacto eterno. Qual é a consequência, então, do que está ocorrendo no mundo? É novidade o que ocorre no mundo? Incêndios, enchentes, crises, doenças, pandemia. Aqui está o resultado. Deus nos revela o que está acontecendo de uma maneira clara e nítida. Na sequência diz: por isso a maldição devora a terra, os que habitam nela sofrem por serem culpados, por isso serão queimados seus habitantes e poucos homens restarão. Além do mais, está revelada aqui a segunda morte. Diz aqui o profeta, os culpados serão queimados e poucos homens restarão. Aqueles que se refugiam na palavra de Deus, aqueles que crêem na palavra de Deus, esses serão salvos de calamidades, né? Que nós vemos aí, nós estamos atravessando uma situação difícil no mundo devido ao pecado, né? Devido à contaminação da transgressão da lei de Deus. Então a transgressão da lei de Deus, ela é profetizada, né? No livro do profeta Daniel 7:25, né? E cuidará em mudar os tempos, a lei, as estações, tempo dos tempos e metade de um tempo, né? Então o homem, infelizmente, ele ia mudar, ele ia estabelecer um fato que ia mudar a verdade do Senhor, do sábado para o domingo. E hoje nós vemos aí, né, a consequência do pecado do ser humano. Antes da volta de Cristo ia se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, a injustiça. Mas isso é uma revelação que Deus nos deu na sua palavra, para que nós possamos nos precaver, possamos nos preparar para acontecimentos maiores. Jesus preveu, irmão, também aos seus filhos, crise chamada crise de Jerusalém. Milhares de pessoas perderam a sua vida no ano 70. Poucos
como diz aqui, poucos homens aqui serão salvos. Poucos homens que restam. Lá daqui de Jerusalém, a mesma coisa. Poucos homens, aqueles que atentaram para a palavra de Deus, aqueles que atentaram para os seus profetas, escaparam e salvaram com vida. E Jesus predisse no Evangelho de Lucas, um acontecimento agora para os nossos dias. Só ler esse texto rapidinho aqui, para a gente ter uma noção, né? É o 21, se me falha a memória. Diz aqui, mas quando vi Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entre mais nele. E aqui diz, ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naquele dia, porquanto haverá grande angústia sobre a terra, e a ira contra este povo. Cairão o fio da espada, para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos desses se completem. Então isso aqui ocorreu. E aquele que atentou para essa mensagem de Lucas 21, 20 até o 24, escapou com vida, né? A Escritura Sagrada nos diz que devemos atentar para a palavra de Deus, né? Devemos atentar porque a nossa redenção, ela se aproxima, né? Então, qual é o segredo de Deus, irmãos, que nós temos para os últimos dias, né? Nós temos uma mensagem suprema para os últimos dias no Apocalipse 14, né? No Apocalipse 14, nós temos uma mensagem 14, do verso 6, que fala da tríplice mensagem angélica. Os 3 anjos do Apocalipse 14. O primeiro anjo começa, teme a Deus, dá-lhe glória. O segundo anjo caiu, e seguiu o segundo anjo a queda de Babilônia. E o terceiro anjo nos fala do sinal da besta e da sua imagem. São segredos que Deus nos deu a entender e a conhecer para esses últimos dias. Dentro desse contexto, dessas mensagens aqui, nós temos uma reforma chamada a reforma de saúde. Nós temos a reforma do sábado. Nós temos a obra do selamento revelado. Quantos serão salvos? A condição para serem salvos, né? Nós temos aí os 144 mil. Quem são os 144 mil? Então a Escritura nos revelou o clamor da meia-noite, mensagem do juízo, dos casos, dos vivos. Ali nós temos a revelação da chuva serôdia. Enfim, temos muitas mensagens especiais que Deus nos deixou para esses últimos dias. E a última mensagem que nós temos também revelado é o fim do ser humano. Qual será o fim daquele que não atentar para a palavra de Deus? Diz aqui, virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando, desejando ardentemente a vinda de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Então está revelado, né, que a vinda do Senhor será dessa forma, inesperada. Para muitos será inesperado mesmo, que não se preparam, que não se precaver, mas para muitos de nós já é uma revelação, devido aos acontecimentos, devido à situação do planeta no qual se encontra, e a vida espiritual do ser humano. Há muita presunção, há muita religião apenas de boca, não existe um professar de fé. E no fim de todas as coisas nós temos a grande restauração de todas as coisas, né? Então, devemos atentar desde quando, né, Deus tem nos revelado muitas, inumeráveis verdades para os nossos dias. E essas verdades são contidas para que possamos escapar de calamidade futura.
Evento Finais diz assim, página 12. Deus sempre tem dado aos homens advertência do juízo por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agirem segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparão aos juízos que caíram sobre o desobediente e incrédulo. Noé veio a palavra, entra tu e a tua casa na arca, porque hei te visto justo diante de mim. Noé obedeceu, foi salvo. Ló foi enviada a mensagem, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Gênesis 7, Gênesis 19, aquela palavra, escapa-te por tua vida. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestiais e foi salvo. Assim, os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém. E os que estavam alertos quanto ao sinal da próxima ruína, fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim agora estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão, obviamente, salvos, né? Então, irmão, todas as advertências, todos os conselhos de Deus, né? Deus tem dado advertências, conselhos, Deus tem dado mensagem para que o homem possa escapar com vida. Fora do que a Escritura revela que nós somos mortais, somos pecadores, né? E nós sabemos que qualquer pessoa pode perder a vida de uma hora para outra. Assim devemos nos precaver com a nossa vida espiritual diante de Deus, escapar por ela, né? Voltando no livro do profeta Amós, existe uma outra advertência muito grande quando ele dá essa advertência no capítulo 8, e o verso 11 e o verso 12. Eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errante de mar a mar, e de norte até oriente, correrão por toda parte, buscarão a palavra do Senhor e não a acharão. Aqui está em Amós 8, verso 11, verso 12. Hoje a palavra de Deus é propagada, né? Ela é divulgada por todo tipo de credo e religiões, de modo geral. Mas aqui ele diz que vai haver uma fome muito grande e uma secura muito grande de ouvir a palavra de Deus, né? E andarão de um mar para o outro, buscando orientação, buscando compreensão, e não acharão. Nós sabemos que outro fator muito importante que devemos atentar é para a influência do Espírito Santo hoje ainda. O Espírito Santo, ao abrirmos a ler a Escritura Sagrada, nós compreendemos, ele nos influencia, ele nos fortalece o nosso coração para que possamos nos precaver, nos preparar. Então essa fome e essa sede que hoje nós temos, ela não será saciada no futuro, porque o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E ali, quem há, então, de discernir, quem há de atentar para a palavra de Deus? Os que estiverem salvos, os que estiverem guardados pela palavra do Senhor, nesses últimos dias. Assim, irmãos, a palavra de Deus, no livro de Amós ainda, ele nos dá um conselho, né? Como devemos nos precaver. No Amós, no mesmo livro do profeta Amós, diz: portanto, assim te farei, ó Israel, por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Assim como no dia do profeta Amós, ele deu essa mensagem para o rei, e ninguém atentou para a mensagem, foram levados a calamidades, foram levados presos, diz aqui a história aqui, né? E infelizmente não atentaram para o profeta do Senhor. Hoje nós temos os profetas de Deus falando nós há 24 horas, que é o santo livro do Senhor. E aqui Amós, no capítulo 4, ele nos dá uma mensagem: prepara-te, ó Israel,
para encontrares com teu Deus, né? Irmão, diz a palavra do Senhor, né? No livro de Hebreus 11, verso 1, Paulo diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então Deus tem se manifestado antigamente, né? Desde Adão até os últimos profetas que falou de Cristo, que é João Batista, que Deus tem falado, e muitas vezes, de muitas maneiras. Mas diz aqui que nesses últimos dias, 2000 anos atrás, Deus nos falou através de Cristo Jesus, o seu Filho. Deus nos deu Cristo, Deus nos deu advertência através de Cristo. No Evangelho de São João 15, diz assim a palavra de Deus: Cristo nos advertiu dos acontecimentos finais da destruição. Lemos ali em São Mateus, no capítulo 24, né, os acontecimentos finais que iriam acontecer. Então, foi um conselho, né, que Deus nos deu através de Cristo. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamo-vos amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos deu a conhecer. Então, todas as verdades que são reveladas no livro da revelação do Apocalipse é uma revelação de Cristo. E diz aqui que ele já não chama de servos, o servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ao contrário, chamo-vos de amigos, né? Então, tudo quanto for revelado aos profetas, aos patriarcas, e revelado a Jesus Cristo, a nós é revelado. Então, devemos atentar, né, acuradamente, devemos atentar minuciosamente para os profetas do Senhor, toda a palavra de Deus, tudo que contradiga a palavra de Deus, tudo que contradiga as verdades de Deus, não procede do trono de Deus, e sim procede de Satanás. Mas nós sabemos que a verdade ela é muito poderosa. Ninguém pode se opor à verdade. A verdade, como sempre falamos, é um personagem, ela é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Diz aqui a meditação de 74, que ninguém pense poder vencer sem o auxílio de Deus. Precisais ter energia, força e poder, e uma vida íntima desenvolvida dentro de nós. Dareis então fruto de piedade, e sentireis profunda aversão a todo mal. Necessitamos constantemente empenhar-vos em trabalhar e longe da mundanidade, da baixa conversação e de tudo que é sensual, tendo como alvo a mobilidade da nossa alma e de um caráter puro e sem mácula. Então, irmãos, que Deus nos dê graça em Jesus Cristo, que Deus nos dê a compreensão na sua palavra e que possamos acuradamente nos preparar para os acontecimentos finais e atentar para o que o profeta sempre nos dá a entender, que Deus não fará jamais coisa alguma se antes ter revelado seu segredo, os profetas, e que possamos nos preparar, como ele disse no 4 dessa vez, para nos encontrarmos com o nosso Pai Celestial, não esperar em glória, mas nessa vida, quando chamar o caso de cada um daqueles que vão fazer parte daquele grande número. Deus nos dê sua graça, nos abençoe e nos aceite em Jesus. Amém.